Existe uma frase que circula muito nos corredores das igrejas e nas redes sociais: quem tem fé não tem ansiedade. Mas o que fazer quando essa frase se torna um martelo que golpeia a nossa cabeça justamente quando o coração está acelerado e o sono não vem? A ansiedade cristã é uma das dores mais solitárias que alguém pode carregar, porque ela vem acompanhada de um peso extra: a culpa. Vivemos em uma era de saturação mental, e o cristão não está imune ao bombardeio de incertezas do futuro. Hoje vamos desconstruir o mito da fé sem lutas e entender como a Bíblia trata a ansiedade não como um pecado mortal, mas como um sinal de que a nossa alma está gritando por socorro. Se você já se sentiu um cristão de segunda classe por não conseguir controlar seus pensamentos, fique comigo até o fim. O que vamos descobrir em Filipenses vai mudar a forma como você ora nos seus dias mais sombrios. O tema de hoje é o equilíbrio no caos, entendendo a ansiedade na vida de fé. Em um tempo onde a velocidade das informações superou a nossa capacidade biológica e espiritual de processamento, somos bombardeados por crises globais, mudanças tecnológicas e pressões financeiras em tempo real, na palma da mão. Para o cristão, essa pressão ganha uma camada espiritual complexa. Muitas vezes, interpretamos a nossa inquietação como uma falha de caráter ou uma ausência de confiança em Deus. O resultado disso é um fenômeno que chamo de ansiedade sobre a ansiedade. Nós ficamos ansiosos e depois ficamos desesperados porque estamos ansiosos, achando que Deus se afastou de nós devido ao nosso temor. A ansiedade na vida de fé não é necessariamente uma falta de crença na existência de Deus ou no seu poder. Muitas vezes, é apenas o resultado de sermos humanos em um mundo caído. É a reação do nosso sistema ao sentir que o controle, aquela ilusão que tanto amamos cultivar, está escorregando por entre os dedos. No contexto cristão, a ansiedade costuma surgir no hiato entre a promessa que lemos na Bíblia e a realidade que vemos na nossa conta bancária, nos nossos exames médicos ou nos nossos relacionamentos familiares. É nesse espaço em branco que o medo floresce. Precisamos olhar para a Bíblia com honestidade e ver que ela não ignora a nossa biologia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos um dos textos mais lidos e ao mesmo tempo mais mal interpretados sobre o tema. O texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Muitas vezes, lemos o "não andeis ansiosos" como uma ordem judicial, uma proibição fria. Mas, no original grego, a estrutura dessa frase sugere uma interrupção de um processo que já está ocorrendo. É como se Deus estivesse dizendo: pare de ser arrastado por esse fluxo. A ansiedade no grego, merimna, significa literalmente dividir a mente. É quando o seu pensamento é partido em 1000 pedaços, tentando resolver problemas que ainda não aconteceram. O convite de Paulo não é para uma negação da realidade, mas para um deslocamento de foco. O texto nos oferece uma estratégia de 3 dobras: oração, súplica e ações de graças. A oração é a conversa geral. A súplica é o grito específico pela dor que aperta. E a ação de graças é o exercício da memória espiritual. A ansiedade vive no futuro, um lugar onde não temos poder. A ação de graças nos traz para o passado e para o presente, lembrando-nos do que Deus já fez. Quando Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento, ele está nos dando uma permissão libertadora. Você não precisa entender como o problema será resolvido para ter paz. A paz cristã não é lógica, ela é relacional. Ela não nasce da ausência de problemas, mas da presença de um protetor. Muitas vezes, a ansiedade é o alarme do motor da nossa alma, avisando que estamos tentando rodar com o combustível da autossuficiência. Ficamos inquietos porque, no fundo, acreditamos que o desfecho da história depende exclusivamente da nossa performance. A fé não elimina a possibilidade de sentir o frio na barriga diante do desconhecido, mas ela nos dá o corrimão onde segurar enquanto caminhamos no escuro. Ter fé e sentir ansiedade não são estados mutuamente excludentes, são
muitas vezes, as duas faces da mesma moeda de quem está tentando aprender a confiar enquanto atravessa o vale. A grande questão que precisamos enfrentar quando a fé encontra a inquietação é o que fazer com o "e se?". A ansiedade é a ditadura do "e se?". E se o emprego não vier? E se a doença piorar? E se eu não der conta? Quando Paulo escreve em Filipenses 4:7 que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes, ele utiliza uma terminologia militar. A palavra guardar refere-se a uma sentinela, a um exército que monta guarda em volta de uma fortaleza. Imagine a sua mente como uma cidade sitiada. A ansiedade tenta invadir as muralhas, mas a paz de Deus se posiciona nos portões como um soldado armado. Isso significa que a paz não é um sentimento vago de tranquilidade, mas uma proteção ativa. Mas como ativamos essa sentinela num mundo que lucra com o nosso desespero? A resposta está no versículo seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que muitas vezes esquecemos de conectar ao tema da ansiedade. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A ansiedade é alimentada pela mentira e pela especulação. Ela prospera no talvez. A paz de Deus, por outro lado, é alimentada pela verdade. Para combater a inquietação, precisamos fazer uma curadoria do que deixamos entrar no santuário da nossa mente. Se o seu alimento diário são as notícias catastróficas, as comparações irreais das redes sociais e os piores cenários possíveis, você está dando munição para o inimigo da sua paz. Entender a ansiedade cristã é entender que temos a responsabilidade de escolher o objeto do nosso pensamento. Fé não é fechar os olhos para os problemas, mas é abrir os olhos para uma realidade maior que os problemas. Muitas vezes, a nossa inquietação é um sinal de que estamos tentando ser deuses das nossas próprias vidas. Queremos saber o final do livro antes de terminar o capítulo atual. Queremos a garantia do amanhã quando Deus só prometeu o maná para hoje. A ansiedade cristã é o ponto de fricção onde a nossa vontade de controle colide com a soberania de Deus. O alívio não vem quando o problema é resolvido, mas quando a nossa vontade é rendida. Quando dizemos, Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem segura o meu amanhã. O processo de lidar com a ansiedade é diário e, às vezes, hora a hora. Não se sinta culpado se você tiver que orar 10 vezes pelo mesmo assunto no mesmo dia. Cada oração é um golpe de espada contra a sentinela da preocupação. Cada vez que você traz à memória o que te dá esperança, você está reforçando as muralhas da sua mente. A maturidade espiritual não é a ausência de tempestades mentais, mas a capacidade de encontrar o Cristo que dorme tranquilo no barco enquanto as ondas batem. Ele não se assusta com as suas crises de pânico. Ele não se decepciona com o seu medo. Ele está no barco e o barco não vai afundar. Vamos orar por essa mente que busca descanso, Deus de paz, cujo entendimento ultrapassa todas as nossas barreiras lógicas. Entramos na tua presença hoje apresentando corações que parecem muitas vezes campos de batalha. Tu conheces as noites em claro, os pensamentos que giram sem parar e o peso sufocante de não saber o que o futuro reserva. Senhor, retira de sobre os teus filhos o fardo da culpa por sentirem ansiedade. Mostra-nos que o Senhor nos ama não pela nossa força, mas apesar da nossa fraqueza. Pai, pedimos que a tua paz, aquela que o mundo não pode dar e nem tirar, venha agora montar guarda em cada mente que me ouve. Se o medo de "e se" tentar invadir, que a tua verdade sobre quem tu és seja a nossa sentinela. Ajuda-nos a focar no que é puro, amável e digno de louvor. Ensina-nos a viver o maná de cada dia, sem tentar carregar o peso dos próximos anos nas costas. Que o teu Espírito Santo acalme as batidas do coração e traga o silêncio necessário para ouvirmos o teu sussurro de amor. Entregamos o controle das nossas vidas em tuas mãos, pois sabemos que tu és o bom pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu que esta palavra foi um bálsamo para a sua mente acelerada, saiba que a jornada para a paz é um caminho que percorremos juntos. Não deixe que a ansiedade te isole.
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra o desassossego da alma. Muitas vezes, ser o canal de paz para o outro é o que traz a paz para nós mesmos. Deixe nos comentários qual versículo ou promessa tem sido a sua âncora nos dias de tempestade. Sua experiência pode ser a luz no túnel de outra pessoa. Se inscreva no canal, curta esta mensagem e vamos juntos fortalecer o nosso compromisso com a serenidade que vem do alto. Eu creio que o Senhor guarda a sua mente, e você?